Jesus, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, irmão. Glória a Deus, glória a Jesus. No livro de 1 ao Timóteos, 1 Timóteos, glória a Deus, no capítulo 3. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Oh, glória. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia, irmão, a palavra de Deus. É muito maravilhosa, é a palavra de Deus. Vamos ler, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler o verso 6. Glória a Deus, glória a Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Oh, glória. 1 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 6. Glória, que já achou, diga amém. Oh, glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim, olha. Não seja, neófito. Está vendo? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, né, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, nós temos que meditar nela. Jesus disse assim, examinai as Escrituras e cuidai nelas, para que nelas tenha a vida eterna, porque são essas Escrituras que de mim testificam. Então, quem não lê a palavra de Deus, não examina a Escritura, acaba caindo na condenação do diabo, viu? Por falta de conhecimento, porque a palavra do Senhor diz, meu povo sofre porque faltou-lhe o conhecimento, viu, meus irmãos? Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós encontramos o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo. Então, ele está falando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nessa carta, ele fala que fiel é esta palavra. Se alguém expira ao culpado, excelente obra deseja. Está vendo? Mas ele fala que é necessário primeiro. Oh, glória a Deus. Ele fala o que primeiro é necessário. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Que o bispo, ele tem que ser irrepreensível. Ele fala que tem que ser marido de uma só mulher. Está vendo? Criar os seus filhos na sujeição e na disciplina do Senhor. Os diáconos, da mesma maneira, né? E ele fala aqui para Timóteo, não neófito. O que é neófito? É aquela pessoa que recebeu a palavra e foi batizado, viu? Neófito é aquela pessoa que recebeu a palavra e foi batizado. Então ele falou assim, olha, você não pode, tá vendo? Separar essas pessoas que foram batizadas, que receberam a palavra, ser batizado, ali, e separar logo elas, botar para pregar, tá vendo? Botar elas para evangelizar, vem ali? Porque é necessário que primeiro eles passem pelo ensino. Está vendo? Primeiro é necessário que primeiro eles sejam ensinados primeiro. Ensinado. E depois que eles receberam o ensino, depois eles sejam provados primeiro. Porque se eles receberam o ensino e passaram pela aprovação, forem aprovados, aí sim, eles serão separados ali para a obra do Senhor. Não é de qualquer maneira.
Não se pega uma pessoa, um neófito, e coloca ele para pregar, num púlpito para pregar, porque muitos, logo têm recebido a palavra, e muitos pastores, né, pegam essas pessoas, novo convertido, que ainda não têm o conhecimento, e bota eles para pregar. Outros sobem, já querem pregar, outros já querem orar por revelação. Por quê? Porque muitos pastores, tá vendo, estão interessados, muitas vezes, é na prata, é no dinheiro. Porque sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nós colocamos uma pessoa, viu, no púlpito, até muitas vezes até mesmo para orar por revelação, né? Sabemos que as revelações, elas chamam muitas pessoas para dentro da igreja. Chama muitas pessoas. E muitas pessoas vêm para ser revelado, para receber as revelações. Entendeu, Ari? E muitas pessoas chamam, então os pastores acham bonito, as pessoas acham bonito. E ali eles começam a dizer, o Espírito Santo está me revelando aqui, o irmão, assim, papai, porque aquela coisa ali, aquela alegria, não sabe? Irmãos, irmã, quero falar para os irmãos e minhas irmãs, que o tropeço está na desobediência à palavra de Deus. Por isso ele fala, não neófilo. Não, neófilo não. Você não vai colocar neófilo para pregar a palavra. Por que não pode? Porque o alimento sólido é para os que são experimentados na palavra. A Bíblia revela isso para nós. São para aqueles que são experimentados pela palavra. Aqueles que são aprovados. Aqueles que as suas faculdades mentais já estão hábitas para discernir tanto o bem como o mal. É necessário que primeiro eles cresçam no conhecimento e tenham as suas faculdades mentais para discernir tanto o bem como o mal. Para quê? Para não cair na condenação do diabo. Hein? Porque a pessoa que não tem conhecimento, ele cai. Ele se enfraquece. E cai. Por isso que é necessário que ele se revista primeiro. Por isso que ele fala, nós devemos se revestir de toda a armadura de Deus. Temos cingido o nosso corpo com a verdade, nossos lombos com a verdade. O que ele tem que estar revestido? Para quê? Para que na hora que vem a luta, na hora que vem a provação, ele fica firme. Havendo feito tudo, diz a palavra, fica firme. Está vendo? Porque virão lutas, virão provações. O crente é provado. Daniel foi provado. A prova de Daniel foi dentro de uma cova de leões. A prova de Sadraque, Misaque, Abednego foi dentro de uma fornalha de fogo. Paulo passou provações. Paulo foi levado preso dentro de uma cadeia. Preso lá dentro da cadeia. Preso, ele cantava. Lá ele orava. Nas suas provações ele orava ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que primeiro a pessoa aprenda. A pessoa não pode ir para a guerra, para uma batalha, se primeiro não passar, viu, meus irmãos e minhas irmãs, ali pelo ensinamento. Primeiro ele tem que ser ensinado, preparado. Ali. Depois que ele é preparado, aí sim ele vai para a guerra. Primeiro ele aprende. Tem que aprender a lutar primeiro. Para ele combater um bom combate. Então ele tem que aprender a lutar primeiro para ele poder combater um bom combate. Como Paulo. Paulo enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades, mas ele disse, combati um bom combate. Ele disse, encerrei a minha carreira, ele disse, guardei a fé. Muitos lutaram contra ele, mas ele guardou a fé. Encerrou a carreira dele, disse, guardei a fé. Desde aquela hora, daquele momento, ele estava esperando a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, iria dar a ele naquele grande dia. Por quê? Porque ele permaneceu na palavra, permaneceu na obediência. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, é dado a nós, para nós obedecermos à verdade. Quando nós recebemos o batismo ali, nós não podemos imediatamente ir pregando. Eu já fui batizado, vou pregar. Já fui batizado, agora eu posso subir num púlpito e pregar. Não. Aleluia. A Bíblia diz que tendo Jesus sido batizado, observa bem que Jesus não saiu pregando. A Bíblia diz que o Espírito levou ele para o deserto. Aleluia. Para ser tentado pelo diabo, ele foi para o deserto. Onde ele ficou 40 dias, 40 noites, ali, orando, jejuando. Está vendo? E quando ele acabou aquele tempo, chegou o tentador para tentar. O que Jesus estava fazendo lá no deserto? Estava se preparando para enfrentar, viu? As lutas, as dificuldades. Para enfrentar lutas, para enfrentar dificuldade, tem que se preparar. Ninguém, a Bíblia fala, ninguém querendo edificar uma casa, não se assenta primeiro para fazer conta dos gastos, para ver se tem como acabar ela. Para que não venha chegar na metade do caminho, ele para, e os outros olham para ele e falam, não era aquele ali que estava construindo a casa? Não era aquele ali que estava na igreja dizendo que era salvo? Não é aquela ali que estava dizendo que era salvo? Olha lá, está desviado. Agora bebendo, fumando, voltou para trás. Por quê? Porque não se preparou para as lutas. Depois que nós aceitamos Jesus, nós temos que se preparar. Aleluia. Porque a nossa luta, a Bíblia diz que não será contra a carne e não será contra o sangue. A nossa luta será contra as potestades do ar. É contra a hóstia espiritual da maldade no lugar celestial. Não é contra a carne que nós vamos lutar. Viu? Não. Nós vamos lutar agora contra a hóstia espiritual da maldade. Ali? Contra o espírito da desobediência. Esse espírito da maldade opera nos filhos da desobediência. Então, aqueles filhos rebeldes, desobedientes, é com esses que nós vamos lutar. Contra os filhos da desobediência, contra a hóstia espiritual da maldade no lugar celestial. Está vendo? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ali, e sim contra a potestade do ar. É contra Satanás, que domina o homem rebelde, que domina a mulher rebelde. Uma certa mulher, diz a Bíblia, veio correndo até Jesus e pediu por socorro. Senhor, socorre-me, Senhor, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Está vendo? O que o diabo faz com uma filha? Ou com um filho? Deixa o pai desesperado, deixa a mãe desesperada. E quando aquela mulher chega para Jesus fala para ela assim, olha, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Agora aquela mulher responde uma palavra para Jesus, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ai, Jesus, grande é a tua fé, mulher. Seja feito isso para contigo, vai, porque o diabo já saiu. Oh, glória. Conforme a resposta do meu irmão, da minha irmã, Deus resolve o seu problema. Deus resolve o problema na vida do homem, na vida da mulher, conforme a sua resposta. Isso a Bíblia revela isso e mostra para nós. Hein? O homem foi pedir a cura para o seu criado. E quando ele chegou lá, falou para Jesus que o criado dele
estava enfermo. E Jesus falou para aquele homem, pode deixar, eu irei, lhe darei saúde. Agora aquele homem falou assim, olha, Senhor, eu também sou homem de autoridade, não preciso o Senhor ir lá na minha casa, não. Basta somente uma palavra, e o meu servo ficará curado. Porque eu sou homem de autoridade, eu falo ao meu servo, faz isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Basta somente uma palavra, Senhor. Meu servo ficar curado, não precisa nem ir na minha casa, eu falo uma palavra. Somente uma palavra. E o meu servo ficará curado. Jesus, quando ele, nem precisou, Jesus, eu irei, quando ele volta para casa, o servo dele já estava curado. Está vendo? Aí ele perguntou, que hora foi que sucedeu? Que ele ficou bom? Foi exatamente na hora que ele falou com Jesus. Viu? Que não precisava Jesus ir na casa dele. Bastava uma palavra, o servo dele ficaria curado. E Jesus se agradou com aquela resposta, e Jesus solucionou o problema. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, basta somente uma palavra, e essa palavra tem que agradar ao Senhor. Se a palavra agradar ao Senhor, o Senhor resolve os seus problemas. O Senhor resolve os seus problemas conforme a tua palavra. Isso a Bíblia vai sempre mostrando para nós, está vendo? A Bíblia vai sempre mostrando para nós isso. Daniel, ele propôs no coração dele buscar o Senhor, em conhecer a verdade, e as suas palavras foram ouvidas. Pode ver que o anjo vem falando, desde o dia que aplicaste o teu coração ali, para buscar o Senhor, são ouvidas as tuas palavras. E o anjo fala, eu vim por causa das tuas palavras. Conforme a palavra do meu irmão, conforme a palavra da minha irmã, é que Deus vai operar, é que Deus vai solucionar o teu problema. A palavra do Senhor diz assim, ó, se clamares por inteligência, alçarás a tua voz. Quer dizer, você será ouvido. Né? Por isso que a Bíblia ensina para nós, então, os neófitos, não neófitos, não. É necessário que primeiro ele se prepara. Aprende primeiro, depois ensina. O salmista Davi, quando recebeu a palavra do Senhor, você pode ver. Davi, quando recebe a palavra do Senhor, né, para ser rei, você pode ver que Davi, no caminho, Davi cai. Davi tropeça. Mas depois Davi pede ao Senhor, ó Senhor, ensina-me até que eu tenha aprendido. Depois que eu tiver aprendido, eu vou ensinar os pecadores. E esses a ti, Senhor, irão se converter. Mas primeiro, ensina-me primeiro. Ensina primeiro, eu quero aprender. Eu sempre tenho falado para vocês, todo bom aluno, no futuro, será um bom professor. Então, todo aquele que aprende, ali, depois também ele passa a ensinar. Mas primeiro, ele passa pelo ensino primeiro. Ele aprende primeiro. E depois, ele vai passar tudo aquilo que ele aprendeu. Ele tem que aprender com quem? Com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele passou a ensinar aquilo que ele aprendeu do Senhor. Por isso que ele diz, eu recebi do Senhor aquilo que vos tenho ensinado. O Senhor me ensinou, agora estou ensinando vocês. Está vendo? Então, e o próprio Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus mandou aprender dele. Os cansados, os oprimidos, Jesus, aprende de mim. Porque o povo do Senhor está sofrendo. Porque o povo do Senhor está passando por grande opressão. Meu povo sofre porque faltou-lhe o conhecimento. Muitas pessoas estão dentro da igreja cativo, preso. Viu?
Muitas pessoas foram levadas cativo, preso. Cativo quer dizer, não goza da sua liberdade. Por quê? Porque muitos pastores ali, levaram eles presos cativo. E eles não têm aquela liberdade. Por que não tem aquela liberdade? Porque eles não recebem o batismo com o Espírito Santo. Está vendo? Porque o pastor não quer que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Porque quando eles forem batizados com o Espírito Santo, meus irmãos, a coisa vai mudar. A coisa vai mudar, porque o próprio Espírito Santo estará revelando a obra de cada um deles. Oh, glórias! Aleluia! O próprio Espírito Santo estará revelando. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito que o mundo não conhece porque não vê. Mas vós conhecereis, habita em vós e estará convosco. Vós tem a unção que vem do Santo. E a Bíblia fala, sabei todas as coisas. É dado a isso, para revelar para o meu irmão, para a minha irmã, todas as coisas. Então o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, é concedido pelo Senhor para dar a nós sabedoria. O Espírito Santo é um espírito de sabedoria, de conhecimento. Jesus disse, quando ele viesse, ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Está vendo? Então, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é que vai nos conduzir em toda a verdade. Mas para isso, precisamos guardar a palavra de Deus. Achei a tua palavra, Senhor, guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Está vendo? Para não pecar contra o Senhor. O Espírito Santo está ali para isso. Ele entra dentro daquela casa para guardar, para proteger. Entendeu? Ele entra para guardar, para proteger aquela casa. Agora, se nós pegarmos, está vendo ali, entristecer o Espírito Santo, ele fala, não entristeça o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, se entristecer ele vai se afastar. O Espírito Santo se afasta. Aí o que vai vir sobre aquele irmão? Angústia, sofrimento. Aí o irmão vai estar dentro da igreja, mas não vai ter alegria. Está dentro da igreja, mas não tem felicidade. Está dentro da igreja, mas está ali dentro da igreja amargurado, porque está passando por grande luta, porque está passando por grande tribulação, e a luta, a tribulação não passa. Por quê? Porque o Espírito Santo está triste. Aleluia. Está vendo? Não podemos deixar entristecer o Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia fala no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Foste selado para o dia da redenção. Então nós temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus, meus irmãos. Procurar guardar ela. Porque nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, tão trabalhosos, que muitas pessoas que receberam a palavra de Deus, esse conselho aqui, que Paulo fala a respeito dos bispos, dos diáconos, que não podiam ser neófitos, está vendo? Ele fala claramente. Por que ele fala que primeiro tinha que ser marido de uma só mulher? Criados filhos na disciplina e sujeição do Senhor. Porque quando um pai de família, ou uma mãe de família, quando ele é um pai de família, ou uma mãe de família, e cria seus filhos, ele passa também a adquirir experiência. Ele se torna um homem experiente para educar, para ensinar os outros.
ele passa a ter experiência para ensinar os outros, para educar e ensinar os outros. Porque é necessário, viu, que o bispo seja irrepreensível. Os diáconos também, marido de uma só mulher. E ter criado seus filhos em toda disciplina e sujeição do Senhor. Não neófito. Está vendo? Não é aquele que aceitou a palavra e desceu as águas batismais logo e foi separado para um bispo, foi separado, às vezes, para um diácono. Não! Não pode! Paulo falou, não, neófito. Timóteo, não separa os neófitos, não. Neófito, não. No neófito, eles vão aprender primeiro. É necessário que eles aprendam primeiro. Aprenda primeiro. Depois que eles tiverem aprendido, é necessário também que eles sejam provados. Depois que estiver aprendido, é necessário que eles também sejam provados. E se eles passarem na provação, aí eles vão servir. Vão estar aptos para servir. Vem? Vão estar aptos para servir. Por quê? Porque eles aprenderam primeiro. Primeiro vão se preparar. Jesus foi para o deserto se preparar. Estava lá se preparando, estava lá se revestindo. E quando você está aprendendo com Jesus, lendo a Bíblia no Espírito, aí sim você começa a ver o sofrimento. Aí você começa a ver as dores e o sofrimento. Como Jesus estava ali orando e vendo, contemplando. Ai, meu Deus do céu. Jesus estava ali, via tudo que ia acontecer com ele. Jesus via as perseguições. Jesus via as maldades. Jesus via tudo que ele ia passar. E ele vendo tudo ali, contemplando no Espírito todo aquilo que ele ia passar, aí fala que ele entrou em agonia. Ele começou a clamar, Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. É muita luta, é muito sofrimento. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque se esse cálice não possa passar de mim sem que eu beba, ele disse, então, Pai, faça a tua vontade. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. É a vontade do Senhor é que tem que ser cumprida na nossa vida. Então, nós não estamos aqui para agradar o homem, nem para agradar a mulher. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E para agradar a Deus, é necessário que nós obedecemos a verdade da tua palavra. Aí nós agradamos a Deus. É necessário. Para agradar a Deus, tem que obedecer a verdade. O Espírito Santo é dado a nós para obedecermos. E quem recebe o Espírito Santo, obedece a Deus. Porque é o Espírito Santo que vai transformar a vida do meu irmão, transforma a vida da minha irmã em outro homem, em outra mulher. O Espírito Santo, meus irmãos, ele vem sobre nós e nos transforma em outro homem, em outra mulher. Aí nós dizemos, somos uma nova criatura. Aí nós dizemos, somos um novo homem. Aí nós dizemos, as minhas irmãs vão dizer, somos uma nova mulher. Porque nasceram de novo. Receberam um novo nascimento. Não da vontade do seu pai, não da vontade da sua mãe, mas um novo nascimento segundo a vontade de Deus através da sua palavra. Porque a palavra, ela entrou para dentro do meu irmão, regenerou meu irmão, regenerou minha irmã e transformou. E ela já não é mais a mesma. Ele já não é mais o mesmo. Se tornou uma nova criatura. Está vendo?
é o novo homem, é uma nova mulher que, segundo Deus, é gerado de novo através da sua palavra. Então ele vai crescendo. Os neófitos, eles vão crescendo, aprendendo, crescendo. Na graça e no conhecimento. Primeiro cresce na graça, primeiro cresce no conhecimento e depois eles passam a ensinar os outros. Muitos pastores têm aproveitado dos neófitos, viu? Daqueles que receberam a palavra e desceram as águas batismais. Aí muitos pastores aproveitam a oportunidade, é agora, é levantar esses neófitos e botar eles para fazer a obra. Aí os neófitos saem para fazer a obra. Aí eles começam a ler versículo, pega versículo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Aí os neófitos já querem sair para pregar o evangelho por toda a criatura. Não examinaram a Bíblia, não aprenderam com Jesus, não estão preparados, mas o pastor dele quer que ele faça a obra. O pastor dele já começa a enviar ele para lhe pregar. Ah, vou levantar você como obreiro. Ah, vou levantar você como um diácono. Ah, vou levantar você como uma missionária. Ah, vou levantar você como missionário. Grande a obra que Deus vai fazer na tua vida, irmão. O irmão está empolgado. A irmã está empolgada. Ela quer fazer a obra de Deus. Está empolgado, está empolgada. Quer fazer a obra de Deus. Aí o que ele faz? Ele recebe. Ah, o pastor me colocou, ele vai. Vai cair na cilada do diabo. Não, neófito, para que não caia na cilada do diabo e venha a ser condenado. Está vendo? Por isso que Paulo, não, neófito. Timóteo, neófito não. Aqueles que primeiro são experimentados na palavra. Os neófitos, primeiro eles são administrados com leite e mel. Vê? Primeiro é o leite, é o mel para os neófitos. Depois, o alimento sólido. Está vendo? Por quê? Porque aqueles que ainda precisam de leite, mel para tomar, assim, não estão experimentados ainda na palavra, não pode ser separado para a palavra, não pode subir no púlpito para pregar, para ensinar os outros. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, muitos de vós não queiram ser mestre, porque sofrerá mais rigoroso juízo. Está vendo? Muitos de vós não queiram ser mestre, pois sofrerão mais rigoroso juízo. E a Bíblia revela para nós, claramente, viu? É revelado pela palavra do Senhor. Ai dos pastores da casa de Israel, que apacenta-se a si mesmo e não apacenta os pastores, as minhas ovelhas. Apacentar quer dizer cuidar. Então é necessário cuidar das ovelhas. Mas para cuidar das ovelhas, eu tenho que primeiro aprender a cuidar de mim mesmo. Primeiro eu tenho que aprender a cuidar de mim mesmo. Porque se alguém não cuida de si mesmo, vai cuidar dos outros? Quem não cuida da sua casa, do seu lado, da sua família, vai cuidar dos outros? Paulo faz essa pergunta. Aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, vai cuidar da casa de Deus? Eu faço uma pergunta.
Aí ele responde, quem não sabe cuidar dos seus, e principalmente da sua família, ele diz, negou a fé e se torna pior do que o infiel. É a palavra que diz, meus irmãos. É a palavra que diz. Se não sabe cuidar dos seus, da sua própria família, negou a fé, é pior do que o infiel. Às vezes muitos irmãos sei que ficam aborrecidos. Aí vão para a igreja ensinar os outros, enquanto os seus filhos às vezes estão pela rua. Quando chega na igreja, estão dentro da igreja correndo de um lado para o outro. Não são advertidos. E a Bíblia diz que temos que ensinar. O que nós vamos ensinar a eles? O bom exemplo. Viu? Primeiro se aprende primeiro. Educar os filhos. A educação, ali, ela vem. Ela tem que ser aplicada. E a Bíblia diz que veio de dentro da casa do pai, dentro da casa da mãe. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Até quando ele crescer, não desviará dele. Se for necessário, fustiga ele com a vara. A Bíblia diz, se for necessário, fustiga ele com a vara. Para cair temor sobre ele. Porque a vara e a repreensão, a Bíblia diz que dá sabedoria. Está vendo? A vara e a repreensão vai dar ao teu filho sabedoria. O teu filho vai crescer na repreensão do seu pai para adquirir sabedoria. Aí você não vai ver ele pela rua jogado, às vezes no vício das drogas, ou às vezes matando, ou às vezes roubando. Não, mas você deu educação a ele, preparou ele para quê? Para estudar. Estudar para quê? Para ser alguém na vida. Estudar para ser um engenheiro. Estudar para ser um médico. Estudar para ser um doutor. Estudar para ser alguém. Para que ser homem de responsabilidade. Davi ensinava o filho dele, ele disse, meu filho, teme ao Senhor e seja homem. Foi isso que Davi falou para Salomão. Salomão, meu filho, a quem o Senhor escolheu, teme o Senhor e seja homem. Vai falar de outro, falando de responsabilidade. Para que teus filhos cresçam e te dê paz, e te dê alegria. Aí o pai vai ter prazer no seu filho. Aí o filho vai ter prazer no seu pai. Por quê? Porque o seu pai lhe ensinou. A sua mãe lhe ensinou. Aí tem prazer. Está vendo? A alegria dos filhos são seus pais. A alegria dos pais são seus filhos. Eu sei que muitas pessoas não se alegram com isso, porque essa palavra muitas vezes não agrada a muitas pessoas. Mas agrada aquele que ama as coisas boas. Porque estamos aqui pregando e ensinando as coisas boas. Para que as pessoas possam ser felizes, ter paz dentro de casa, dentro do lar. Criar os seus filhos como seu amigo e não como seu inimigo. Porque o inimigo dos homens são da sua própria casa, são das suas próprias famílias. Quando nós estamos vendo aí lares divididos, pessoas com duas famílias, mulheres divididas, filho dividido, um pouco de um, outro pouco de outro, dividido. Um lar dividido não pode subsistir. Não foi isso que Jesus disse? Um lar, ou uma casa, ou um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E tem muitas mulheres, muitas vezes, que dividiram seus lares, separaram, viu? E agora estão na igreja.
pregam na igreja, agora estão uma besta, estão orando por revelação. Eu não creio nessa revelação, porque a Bíblia revela isso claramente. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Deitarão dois juntos em uma cama, se eles não estiverem de acordo. Viu? Necessário que haja acordo. Necessário que os dois estejam de acordo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque nós vemos um dia tão difícil, tão trabalhoso, que eles se separam e ainda querem ser obreiro. Abandonam a casa, abandonam a esposa, ainda querem ser obreiro, ainda querem ser pastor. Não. Pode até ser pastor, mas não vai ser de ovelha. Entendeu? Pode até ser pastor, mas de ovelha não. Porque os pastores de ovelha, que apacenta as ovelhas de Jesus, eles são obedientes à verdade da palavra de Deus. Eles andam de acordo com a palavra de Deus. E Jesus, eu conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas também sou conhecido. As verdadeiras ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conhecem a verdade e não seguem os estranhos. Antes fugirão deles. As ovelhas de Jesus obedecem à verdade, obedecem à palavra de Deus. O tropeço está na desobediência à verdade. Viu? Tropeçam por quê? Porque são desobedientes à verdade. E em sendo desobedientes à verdade, vem lutas, tribulações e angústia. Por quê? Porque está escrito: tribulação e angústia virá sobre toda a alma do homem, que obra o mal. Está vendo ali? Então, aquele que toma o mal por bem, a Bíblia diz que o mal não se aparta da casa dele. E a palavra do Senhor revela para nós. E o sofrimento deles é porque eles não aprenderam a fazer o bem. E por isso estão passando por grandes lutas, grande sofrimento, porque não aprenderam a fazer o bem. Tem que aprender a fazer o bem. E fazer o bem segundo a palavra de Deus. Tem hora que eu fico parado pensando, lendo uma Bíblia, e eu vejo, dentro da Escritura, da palavra do Senhor, que Jesus multiplicou o pão. Multiplicou ou não multiplicou o pão? A gente fala, Jesus multiplicou 2 peixinhos, 5 pães, deu para uma multidão. Não foi assim? Repartiu com a multidão, deu aos seus discípulos repartiu com uma multidão. Mas qual foi aquela multidão que ele deu? Ele deu para uma multidão que estava ouvindo ele, que estava ouvindo a tua palavra. Ele disse, há 3 dias este povo está comigo, ouvindo a minha palavra. E a Bíblia diz, quem é de Deus, quem pertence a Deus, a Bíblia diz, ouve as palavras de Deus. Então aqueles pertenciam a Deus, porque estavam ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus falou, dá a eles de comer. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, Jesus disse, dá a eles de comer, para que eles não desfaleçam no caminho. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E aqueles estavam 3 dias ouvindo a palavra de Deus ali com Jesus. E Jesus deu comida para eles. O pão para eles. Para que eles não viessem desfalecer no caminho. Então, meus irmãos, na obra do Senhor tem muito alimento, muito pão, muito alimento. Mas para aqueles que temem ao Senhor e andam nos teus caminhos. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 31, a Bíblia fala, o sacerdote fala, desde quando o povo passou a trazer os dízimos, passou a trazer as suas ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e ainda o que fartar, porque Deus abençoou o seu povo.
As bênçãos do Senhor nos enriquecem, não nos acrescenta dores. Mas é necessário que nós guardamos a palavra de Deus. Não podemos ser neófito. Não neófito. Viu? Primeiro, temos que crescer na graça e no conhecimento. Não é receber o batismo e logo querer ser alguém. Sair apressadamente. Vou botar esse irmão como obreiro. Vou botar essa irmã como obreira. Apressadamente não. Por quê? Porque o irmão vai tropeçar. O irmão vai cair. A irmã vai cair. Por quê? Porque não está experimentado na palavra. Viu? Primeiro, ele tem que ser experimentado na palavra. Crescer na graça e no conhecimento primeiro. Primeiro tem que haver um revestimento, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que nos tempos das provações da luta você possa estar firme. Havendo feito tudo, olha, fica firme, você não desvia. Por quê? Porque você já se preparou para lutas, para tribulações, vai soprar os ventos, está vendo? Vem os vendavais, os temporais, está vendo? Vão dar conta da tua casa, mas a tua casa não se abala, está sobre a rocha. Aleluia. Aí você vai poder cantar. Construí minha casa da rocha para poder suportar o vento forte, temporal que vai soprar. Por isso construí minha casa na rocha e não vai se abalar. A casa na rocha não se abala, não se abala. Desce o temporal, vem os ventos, vem os dias maus, mas a casa na rocha não pode se abalar. A rocha é Cristo Jesus, que segura está. A casa que está na rocha não vai se abalar, não vai se abalar, não vai se abalar. Mas é necessário você esperar com paciência no Senhor. Se você esperar com paciência no Senhor, você vai ser vencedor. Aí você vai poder cantar. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Bem-aventurado os que confiam no Senhor. Espera Ele estender as mãos, bem-aventurados serão. Aí você vai ser bem-aventurado, meu irmão. Você vai ser bem-aventurado, irmão. Mas tenha paciência. Tenha paciência, não se apresse. Sempre ensinei vocês, não se apresse, tenha paciência, espera no Senhor, confia no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. Muitos foram abalados. Muitos voltaram para trás, estavam na igreja, voltaram para trás, foram abalados, suas fé foram abaladas e não se firmaram. A fé é abalada, não se firma. As pessoas podem até, estão bem, podem até estar bem, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, primeiro, se revestimos da graça e do poder de Deus. Primeiro é o reino do Senhor, a sua justiça. As outras coisas, Deus vai acrescentar. O que nós não podemos é desviar da verdade da palavra de Deus. É o que eu tenho ensinado meus irmãos, é o que eu tenho ensinado minhas irmãs. Examinai tudo e retém o bem. Examina tudo, retém o bem. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para Jesus. Olha para Jesus e caminha. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Oramos a Deus. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, Pai, venha sobre esta casa, sobre este lar, sobre essa família. Que os meus irmãos, que as minhas irmãs que têm ouvido a tua palavra estejam guardados e protegidos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
por meio da tua palavra. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo e peço que abençoe meus irmãos e as minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, Senhor Jesus. Vamos pedir a paz, Senhor Jesus. A paz de Jesus, que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Amém?